Senhoras e senhores, 9h05, não quero avançar no nosso horário de início. Tenho certeza que todos os senhores, todas as senhoras têm os compromissos junto à escola e o meu interesse é de apresentar a nossa plataforma digital e que, ao longo da semana, os senhores possam discutir, avaliar o interesse e o acerto da entrega dessa ferramenta para uso na organização dos serviços de educação especial. A nossa nuvem especializada, eu passo aqui a apresentar, ela funciona como um instrumento que vai dirigir os serviços, vai dirigir os trabalhos dos profissionais da educação, como eu já falei, vinculados ou integrados ao núcleo de educação especial da instituição de ensino, permitindo uma análise mais acurada, uma análise mais objetiva daqueles elementos ou daqueles aspectos positivos e também dos aspectos negativos da funcionalidade acadêmica que o educando apresenta, a fim de que se possa, de maneira mais rápida, de maneira mais fácil, identificar os recursos pedagógicos assistivos que seriam suficientes para que o educando pudesse alcançar ou desempenhar as atividades pedagógicas que são vinculadas aos componentes curriculares. Lembro aos senhores que a nuvem especializada ela é direcionada exclusivamente à educação especial. Ela não aparece como um substitutivo dos demais plataformas que atuam na gestão das atividades da instituição de ensino. Então, aqui nós temos os ambientes de aprendizagem. Estes ambientes de aprendizagem são aqueles dedicados tanto ao atendimento educacional especializado quanto ao apoio especializado. E aqui é possível que os gestores ou os profissionais da educação vinculados ao núcleo da educação especial vão adicionar, vão referir quais são os ambientes de aprendizagem em que nós vamos desenvolver o trabalho. Nós temos aqui a indicação, portanto, além do nome do professor, a área de atuação, já lembrando que nós podemos ter a figura do acompanhante, a figura do atendente pessoal, que são duas figuras instituídas na Lei 13.146, mas que não são de obrigação de disponibilidade pelas instituições privadas de ensino, nem o acompanhante, nem o atendente pessoal. São figuras que estão relacionadas no artigo 3º da Lei 13.146, mas não se encontram elencadas naqueles incisos do artigo 28 da mesma norma. E lá no artigo 28 é que nós temos as figuras ou também os serviços de obrigação de oferta. Ainda mais aqui, senhores, nós temos o guia-intérprete, que nós temos obrigação de ofertar, obviamente que o professor, nós temos o professor especializado, o professor regente, o profissional de apoio e o tradutor e intérprete de Libras. Dentro de cada CARD, de cada aluno matriculado, nós temos aqui a possibilidade de desativá-los, naquelas hipóteses em que este educando busca outra instituição de ensino. Nós temos ainda aqui a possibilidade de busca dos resultados da usabilidade dos recursos pedagógicos assistivos. Então, com um clique aqui, nós temos a apresentação dos resultados que o educando apresentou durante determinado período em relação à aprendizagem de uso de determinados recursos pedagógicos assistivos. Então, o educando com deficiência, quando vai para a sala de recurso, para aprender o uso de determinado recurso pedagógico assistivo, ele vai receber uma determinada avaliação pelo professor especializado e esta avaliação ficará disponível aqui no seu CARD para consulta. Além deste, nós temos aqui ao lado o resultado do rendimento escolar.
Percebam que aqui nós já estamos falando, então, do desempenho do educando no exercício das suas atividades pedagógicas e aqui de forma também analítica ou sintética, quando nós acionarmos este link, este botão, a plataforma vai nos mostrar o resultado de forma total de determinado período. Nós temos também aqui a possibilidade de análise dos agendamentos que já foram realizados a benefício do educando, que são aqueles agendamentos para a participação na sala de recurso A, na sala de recurso B, em determinado dia, em determinado horário, qual a tarefa que nós vamos desenvolver naquele determinado dia, se para aquele determinado dia designado para o desempenho de alguma atividade na sala de recurso ou em outro ambiente de aprendizagem, como nós vimos, haverá a participação a convite do psicólogo ou também como convidado do fisioterapeuta ou do terapeuta ocupacional ou do próprio psicopedagogo que acompanha o educando de maneira desvinculada da instituição de ensino. Além deste ponto, nós temos aqui um outro ícone que vai nos levar para os planos de educação especial do educando. Então, um novo módulo que vai expor quais são os planos de educação especial que já foram elaborados, quais são os planos que ainda precisam ser concluídos. Relembrar aos senhores que o inciso 7º do artigo 28 da Lei 13.146 elenca os 4 planos que são de elaboração obrigatória a benefício do educando com deficiência. Aqui na matrícula, senhores, é interessante nós observarmos, a plataforma traz a possibilidade de nós identificarmos a condição da matrícula atual e, principalmente aqui, a possibilidade da troca de turma. Eu vou redistribuir o educando, aqui Emerson Mendes, para a turma 2. Quando eu distribuo para a turma 2, senhores, aparece aqui um alerta. Condição de saúde deste determinado educando, que é Emerson Mendes, conflitante encontrada em relação a um outro educando que se encontra já enturmado nesta turma 02. Por que o sistema traz essa possibilidade? O sistema ele está organizado, ou melhor, ele apresenta uma inteligência que nós aqui designamos de condições de saúde antagônicas ou transtornos antagônicos. São aquelas condições de saúde que apresentam critérios diagnósticos que se contrapõem ou que funcionam como agentes agressores ou agentes estressores em relação à condição de saúde de outros educandos. Então, se nós já tivermos em sala de aula um educando que apresente uma condição de saúde que pode sofrer interferência em razão da condição de um novo educando que esteja sendo integrado, a plataforma vai identificar. Às vezes, não é saudável, ou melhor, é prejudicial ao processo de aprendizagem daquele estudante, daquele educando que está sendo integrado naquela turma específica, a participação conjunta. Tudo para preservar o processo de aprendizagem, tanto daquele educando que já se encontra enturmado, quanto daquele educando que pretende a integração naquela sala de aula. E eu digo aos senhores que entendo também que esta circunstância é ou funciona como uma justificativa para a postergação da matrícula para um segundo momento, ou quando se tenha uma turma disponível, ou para um período subsequente. Não se estaria aqui, de forma nenhuma, negando matrícula ou impedindo, de alguma forma, ou procrastinando o processo de matrícula, quando a integração do educando em sala de aula pode ser prejudicial ao educando já enturmado ou ao próprio educando que busca esta integração. E aqui dentro da aprendizagem,
nós temos o período de avaliação do processo de aprendizagem. Vejam, senhores, que não é o período de avaliação do rendimento de escolarização, mas sim o período de avaliação do próprio processo de aprendizagem, que significa um momento de revisão que, embora seja necessariamente constantemente há necessidade de se revisar o processo de aprendizagem, principalmente do educando com deficiência, mas num determinado período esta reavaliação ela é necessária, ela é indispensável. Ainda que no CARD nós temos a indicação da condição de saúde. Então aqui, neste caso concreto, nós temos o transtorno de oposição desafiante. Aqui eu passo o mouse sobre esta indicação, este apontamento da condição de saúde, e ele me traz aqui já quais são os critérios diagnósticos apontados lá no DSM-5 aplicáveis a esta condição de saúde. Nós temos aqui os profissionais da saúde, porque cada educando possui os seus profissionais da saúde e nós precisamos cadastrar estas pessoas para que elas recebam comunicados que o professor com especialização entende que são indispensáveis no sentido da articulação. Nós temos a possibilidade, inclusive, de convidá-lo para participação de algum encontro na sala de recurso, convidá-lo para que ele venha até a instituição de ensino e possa avaliar determinadas respostas do educando no ambiente de escolarização. Evidentemente, lembro aos senhores que o ingresso do profissional da saúde no ambiente de escolarização requer determinada disciplina. A instituição de ensino tem a possibilidade, por exemplo, de solicitar ao profissional da saúde que, ao final do dia da avaliação que veio empreender no ambiente de escolarização, ele elabore um relatório para que fique com a escola, de ter a ciência de quais são os educandos que se encontram matriculados naquele ambiente específico. Aqui, ainda como novidade, apresento aos senhores, ainda em desenvolvimento, o afastamento temporário, aquela hipótese em que nós podemos promover o afastamento temporário do educando para tratamento de saúde. Bom, além desse ponto, nós temos aqui a terminalidade específica. Então, aquela hipótese prevista lá no artigo 59 da LDB, que impõe ou que orienta ao encerramento daquele percurso de aprendizagem, em razão de que o educando não apresenta a possibilidade de enfrentamento daquelas atividades pedagógicas que são vinculadas aos componentes curriculares. Aqui também a flexibilização e a adaptação. A flexibilização e a adaptação em relação aos conteúdos ou aos suportes de fixação do conteúdo também precisam ser, ou melhor, também serão disponibilizadas porque precisam ser aplicadas pelos profissionais de educação. Então, a plataforma vai apresentar aos senhores formatos de flexibilização de cada um dos objetos de conhecimento da Base Nacional Curricular, assim também como vai apresentar a adaptação ou o modo de adaptação dos inúmeros suportes de fixação do conteúdo para que os senhores possam desenvolver o trabalho de maneira mais objetiva, mais acertada, de maneira mais rápida, mais fluente. O planejamento que foi elaborado a benefício do educando Emerson Mendes. Então, aqui, como os senhores percebem, nós já temos a indicação de que o educando Emerson Mendes terá uma avaliação dos seus planos de educação a cada trimestre. E o primeiro trimestre está em andamento. Este andamento, ele aparece na linha do tempo. Nós temos aqui uma linha do tempo aonde nós mostramos qual a evolução de cada um dos planos.
Então, nós temos, desde a criação até aquele momento em que o professor com especialização concluiu o plano, e aí, então, ele fica aqui disponível para visualização do plano de forma integral. Também estará aqui à disposição aquele plano, ou melhor, né, neste caso específico, o estudo de caso que não pôde ser concluído circunstancialmente, ele é agendado para continuação, e aqui nós teremos o ícone ou o botão de continuação para que no dia agendado o professor com especialização seja informado e possa vir aqui recuperar os dados e continuar ou concluir o estudo de caso a partir daquele ponto em que ele havia parado. A partir do momento em que os senhores acessam este módulo, nós temos, em primeiro plano, as informações do educando. Então, as informações aqui à esquerda, como nome, idade, o nível de ensino, a série daquele nível de ensino, que seria o infantil 5, a sala, o contexto de aprendizagem aplicável àquele nível de ensino, que também é uma escolha operacional, administrativa, política da instituição, dentre aqueles que nós temos como parâmetros. E, por último, aqui, a indicação dos processamentos e das atividades da vida diária, que são os objetos de análise. Senhores, toda essa análise, ela tem caráter exclusivamente pedagógico. Não se está buscando aqui, de forma nenhuma, diagnóstico da saúde. O que se busca é a constatação de aspectos positivos ou negativos da funcionalidade, limitações e restrições que o educando, porventura, apresente e que podem ser, de alguma forma, minimizadas ou até eliminadas para que o educando acesse o conteúdo curricular. Neste caso específico, nós temos já aqui, tendo em vista que os 8 processamentos já foram avaliados, nós temos a possibilidade de acompanhar no quadro qual a evolução destes processamentos em um determinado período. Então, nós temos aqui a indicação, por exemplo, da evolução entre primeira e segunda avaliação físico-motora. Então, percebam os senhores que nós temos aqui uma mobilidade que teve como pontuação 40, e eu já vou mostrar para vocês como funciona a pontuação, e nós temos aqui, depois, ao final do período, uma mobilidade em segunda avaliação de 96. Nós temos ainda, além do processamento físico-motor, nós temos o sensorial, com uma única avaliação, que alcançou uma pontuação de 46. Temos ainda aqui o cognitivo, com uma avaliação, primeira e segunda, entre 38 e depois 47. Também houve aqui uma evolução do cognitivo. Temos ainda o resultado de memória, atenção, comunicação, autorregulação e autocontrole. Então, todos esses 8 processamentos foram analisados. Aqui, eu quero abrir os processamentos para que os senhores possam identificar. Nós vamos optar pela comunicação. Então, nós vamos avaliar a comunicação, o processamento da comunicação deste educando específico. Aqui, nós já temos a indicação de que uma avaliação foi realizada. E esta avaliação, aqui embaixo, já aparece. Houve a avaliação do processamento da comunicação no seu aspecto da recepção e que, na classificação internacional de funcionalidade, ela vem indicada como recepcionar gesto não verbal. Então, seria a compreensão de comunicação que não seja verbal. Então, é este ambiente que nós vamos analisar. A data da avaliação, aqui neste exemplo, seria a data de hoje, dia 14, e nós vamos aqui identificar em que ambiente nós vamos desenvolver. Vamos imaginar que nós vamos desenvolver esta atividade, vamos trabalhar com o educando na avaliação deste processamento da comunicação na sala de recurso B. E aí, aparece aqui já a ideia de domínio. São aqueles domínios que estão listados ou que funcionam
como listas lá na classificação internacional de funcionalidade. E estes domínios para a comunicação, no caso concreto, apresenta 3 variantes: de conversação, de recepção e de produção. Nós vamos trabalhar aqui com produção. A partir do momento que eu indico produção, já tenho mais um campo, que é o campo da funcionalidade. E este campo da funcionalidade, ele me traz algumas opções, como, por exemplo, cantar, expressar, gesto não verbal, expressar meio legal de sinais, escrever avançado. Todos esses pontos estão indicados na classificação internacional de funcionalidade. E aqui nós vamos trabalhar com expressar gestos não verbal. Ele já traz, inclusive, senhoras e senhores, o código de funcionalidade. Então, trazendo lá da classificação internacional de funcionalidade qual é a aplicação. Desta aplicação, nos surge uma próxima linha, que são as práticas. Quais as práticas de natureza pedagógica que eu posso aplicar para avaliar este processamento da comunicação? E aqui, no caso, nós temos 4 possibilidades, como o jogo da imitação, o jogo da estátua e assim por diante. Vamos imaginar aqui a escolha do jogo da estátua. Quando eu seleciono este ponto, ele já me faz uma referência de quais são os códigos da base nacional que estão vinculadas a essa prática e, consequentemente, à classificação internacional de funcionalidade. E aqui, eu colocando o cursor, já me aparece a descrição deste código da BNCC lá no documento público do Ministério da Educação, que é a Base Nacional Curricular. E, por último, senhores, nós temos aqui o desempenho na atividade. E aqui é evidente que cabe ao professor com especialização, ao professor regente, a segmentação, a compreensão do que seria o desempenho mínimo e máximo daquela determinada prática escolhida, daquela determinada atividade. E os senhores vão aqui fazer uma relação de avanço que o educando teve ou de resposta que ele teve no desempenho daquela atividade. Vamos imaginar que nós tenhamos aqui alcançado 66%, mais do que a metade. O educando conseguiu desenvolver mais do que a metade daquela atividade que estava proposta. Aqui embaixo, os comentários, a observação do professor. O estudo de caso concluído a partir desses 8 processamentos, ele vai nos gerar um resultado, e este resultado vai elaborar o plano de AEE de maneira automática. O nosso plano de AEE, neste caso específico, apontando que a funcionalidade acadêmica do educando é baixa. Isto porque aqueles resultados apresentados pelo educando estão muito próximos do que seria a ausência de um domínio mínimo para o desempenho das atividades pedagógicas. Depois, senhores, a linha de constatação pedagógica de cada um dos processamentos. Então, nós temos aqui o físico-motor, que teve resultado leve, o sensorial, que teve resultado leve, quer dizer, quando eu digo resultado leve, é que a limitação foi leve. Cognitivo moderado, significa que a limitação já é moderada, moderada para mais, já quase grave, ou ela poderia ser um cognitivo grave, efetivamente, aonde o desempenho da atividade ficou prejudicado. Bom, e aqui nós temos ainda a vida prática. Neste caso específico, as AVDs, nós temos uma lista aqui das AVDs que são aquelas principais no ambiente de escolarização. E neste caso específico, nós avaliamos apenas 2 que aparecem aqui nas colunas de autonomia e independência, por exemplo, para a educação ou para a participação social. Depois deste ponto, nós chegamos nos campos de recurso assistivo. Afinal, então, já que a funcionalidade é baixa, quais são os recursos assistivos que se poderia oferecer? O que o estudo de caso elencou como recurso assistivo possível de disponibilidade a este educando? A aplicação universal diz respeito àqueles recursos assistivos que são aplicáveis a
todos os processamentos, uma série de métodos pedagógicos aplicáveis a todos os processamentos. Quais são as técnicas que eu vou aplicar? Também temos uma série de técnicas que foram selecionadas em razão da baixa funcionalidade do educando. E aqui o professor vai selecionar cada uma delas ou todas, se entender interessante. Quais são os suportes que nós vamos ofertar a este educando? Quando nós falamos em suportes, nós já sabemos que esses suportes também serão trabalhados na sala de recurso. E aí, nós vamos vê-los também lá no plano de usabilidade. Que tipo de apoio eu ofertarei a este educando? Nós temos também aqui essa lista de apoios que serão selecionadas, todos ou alguns para aquele determinado período. O elenco de objetivos. E vamos ao plano de acessibilidade. Como eu disse aos senhores, no plano de AEE não aparece, que é o anterior, não aparece nenhum conteúdo, ou melhor, nenhum objeto de conhecimento que pudesse ser trabalhado com este educando. Justamente, repito, em razão da sua baixa funcionalidade. Mas não significa dizer que o professor com especialização e o professor regente não possam ampliar essa compreensão da nossa plataforma. Então, aqui no plano de acessibilidade, que é justamente a organização daqueles objetos de conhecimento que podem ser apresentados, disponibilizados, trabalhados com o educando, é possível que o professor selecione alguns campos de experiência. Mas por que campos de experiência? Porque este nosso educando está matriculado no ensino infantil. Então, os objetos de conhecimento que aparecem são aqueles vinculados aos campos de experiência. Dentre os campos de experiência, nós optamos aqui por selecionar corpo, gesto e movimento. Quando eu seleciono corpo, gesto e movimento, aqui embaixo nós já temos, ou já aparece, todos os conteúdos, todos os objetos de conhecimento vinculados àquele campo de experiência. E nós podemos escolher 1, 2 ou 3 para trabalhar com o educando naquele determinado período, ainda que ele tenha a baixa funcionalidade. Aqui, no caso, depois que nós selecionamos este objeto de conhecimento, o sistema nos questiona, ou melhor, perdão, nos traz quais são os métodos, as técnicas, os suportes e os apoios que já foram selecionados no plano de AEE, no interesse do educando, pelo profissional com especialização e também pelo professor regente. Então, uma vez que os profissionais selecionaram o objeto de conhecimento, ainda que a plataforma tenha dito que nenhum dos objetos de conhecimento seriam aplicáveis ao educando em razão da baixa funcionalidade, o professor com especialização, o professor regente, selecionaram alguns, e aí a plataforma já traz aqueles métodos, técnicas, suportes e apoios que foram selecionados como universais ou específicos para este educando. E nós temos aqui, ou lá no card, ou aqui nesta tela, na verdade, nós temos a possibilidade de avaliar, e vou aqui ainda especificar se esta aprendizagem ou este uso se encontra prejudicado ou se este uso ele está houve uma aprendizagem parcial ou então se houve uma aprendizagem regular ou se houve ainda uma aprendizagem integral. Então, aqui nesse slide, eu tenho as condições de indicar qual foi o nível de aprendizagem de uso daquele determinado suporte. A nota equivalente para algum registro específico, ela também aparece aqui entre 4 e 5, 6 e 7 e assim por diante. Esta avaliação é importante porque, ao final do período, a plataforma vai gerar a avaliação descritiva, com todas as anotações, o plano de usabilidade, que diz respeito à aprendizagem de uso desses suportes, de selecionar qual o ambiente em que nós vamos trabalhar, nós vamos agendar quando nós vamos trabalhar este determinado suporte. Então, eu clico aqui em agendar, depois de ter selecionado, e nós vamos ter
a indicação da data de início, o horário de fim. Nós temos a possibilidade também de indicar quais são os profissionais da saúde que serão convidados pela plataforma e a plataforma vai comunicar todos os envolvidos para a participação naquele dia.